A violência contra a mulher no Brasil é uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. Todos os dias, novas histórias surgem nos jornais e nas redes sociais, mostrando quanto ainda precisamos evoluir como sociedade para garantir respeito, igualdade e segurança para as mulheres. O caso de Juliana, que foi brutalmente agredida pelo namorado com 60 socos, não é apenas mais uma notícia chocante. É um retrato cru da realidade de milhares de mulheres brasileiras. Neste primeiro momento do roteiro, é fundamental capturar a atenção do público trazendo dados que mostrem a gravidade da situação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 2 minutos no país. Isso significa que, enquanto você assiste a este vídeo, provavelmente uma mulher está sofrendo algum tipo de agressão. A introdução deve ser impactante, mas também reflexiva. O caso de Juliana não pode ser tratado como um espetáculo, e sim como um alerta. Uma oportunidade para entendermos os sinais, debatermos soluções e buscarmos formas de mudar essa realidade. Quem é Juliana? A vida antes da tragédia. Antes de ser manchete, Juliana era uma jovem como tantas outras, cheia de sonhos, esperanças e planos para o futuro. Ela tinha uma rotina comum, cercada de amigos, família e trabalho. É importante humanizar a vítima, para que o público não a veja apenas como um caso, mas como uma pessoa real, com uma história interrompida pela violência. Neste tópico, podemos explorar a vida dela antes do relacionamento abusivo. Quem era Juliana? Quais eram suas paixões? O que ela desejava para o futuro? Muitas vezes, esses detalhes ajudam a criar empatia no espectador, mostrando que poderia ser qualquer pessoa próxima de nós. Também é aqui que podemos introduzir o início do relacionamento dela com o agressor. Como eles se conheceram? Havia sinais de ciúme excessivo, controle ou manipulação? Muitos relacionamentos abusivos começam com atitudes sutis que passam despercebidas, mas que, com o tempo, se transformam em violência explícita. O relacionamento abusivo, o lado oculto da relação. Nenhum relacionamento abusivo começa com socos. Ele começa com pequenas atitudes, um comentário depreciativo, um controle sobre as roupas, um ciúme doentio, uma manipulação psicológica. No caso de Juliana, especialistas apontam que o agressor já demonstrava comportamentos possessivos e controladores antes da agressão física. Esse tópico deve detalhar como esses sinais surgem e se intensificam. É importante explicar ao público que muitas vítimas não percebem que estão presas em um ciclo de violência até que seja tarde demais. O agressor, muitas vezes, se mostra carinhoso em público, mas controlador em privado. Aqui podemos também inserir falas de psicólogos ou especialistas que analisam o padrão de comportamento de agressores, alternar violência com pedidos de perdão, criar dependência emocional, isolar a vítima de familiares e amigos. Tudo isso faz parte da engrenagem da violência doméstica. O dia do crime, 60 socos que mudaram tudo. Chegamos ao ponto mais doloroso e impactante do roteiro, o dia da agressão. Segundo os relatos, Juliana foi surpreendida por um ataque brutal do namorado, que desferiu nada menos que 60 socos contra ela. Esse número, por si só, é chocante. Não estamos falando de uma discussão, de um momento de fúria isolada. Estamos falando de uma tentativa clara de destruição física e psicológica. Aqui é importante relatar com cuidado, sem sensacionalismo, mas com a gravidade que o caso merece. O público precisa entender a violência extrema, mas sem transformar a dor em espetáculo. Podemos descrever o local, a situação e o desespero de Juliana, que sobreviveu, mas ficou marcada para sempre. Esse tópico é o clímax narrativo, onde a audiência realmente se conecta com o horror do caso. A brutalidade exposta é a prova de que a violência doméstica não pode ser minimizada ou ignorada. Consequências para Juliana, as marcas visíveis e invisíveis. Sobreviver a uma agressão como essa não significa apenas carregar hematomas no corpo. Significa também lidar com feridas emocionais que podem durar uma vida inteira. Juliana sofreu fisicamente, mas também psicologicamente. O trauma de ter sido violentamente atacada por alguém em quem confiava não se apaga facilmente. Esse tópico deve explorar os impactos a longo prazo da violência doméstica: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dificuldade em confiar novamente nas pessoas. Além disso, a sociedade muitas vezes revitimiza mulheres como Juliana, questionando suas escolhas ou responsabilizando-as indiretamente pelo que aconteceu. É fundamental mostrar que a recuperação exige apoio familiar, psicológico e social. Nenhuma vítima deve passar por isso sozinha. A violência doméstica não é um problema individual, é um problema coletivo, e todos nós temos responsabilidade em combatê-la.
O processo judicial, justiça ou impunidade? O caso de Juliana também levanta uma questão importante. Como o sistema de justiça brasileiro lida com a violência doméstica? Muitas vezes, processos se arrastam, provas são desconsideradas e agressores conseguem reduzir penas ou até sair impunes. Aqui podemos detalhar como foi o andamento do processo contra o namorado agressor. Ele foi preso? Houve audiência de custódia? A sociedade cobrou justiça? Esse ponto é crucial, porque conecta a experiência individual de Juliana com a realidade de milhares de mulheres no Brasil, que enfrentam um sistema que muitas vezes não as protege adequadamente. Também é importante mencionar leis como a Lei Maria da Penha, considerada uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica, mas que ainda encontra dificuldades em sua aplicação prática. O que esse caso revela sobre o Brasil? O caso de Juliana não é isolado. Ele faz parte de um contexto muito maior, a violência estrutural contra mulheres no Brasil. A cada dia, milhares de mulheres vivem histórias semelhantes, algumas com finais trágicos. Precisamos olhar para esse caso como um reflexo da nossa sociedade. Esse tópico deve abrir espaço para dados e reflexões. Como chegamos a esse ponto? Por que a cultura machista ainda naturaliza tantas formas de violência? O que pode ser feito em termos de educação, políticas públicas e mudança cultural? O público precisa sair desse trecho não apenas chocado, mas também reflexivo. A ideia é plantar a semente da conscientização. Esse não é apenas o problema de Juliana, é um problema de todos nós. O caso Juliana é um lembrete doloroso de que a violência doméstica ainda é uma realidade brutal e cotidiana. Mas também é um chamado para a ação. Precisamos romper o silêncio, denunciar os agressores, apoiar as vítimas e exigir um sistema de justiça mais eficiente e humano. Se você conhece alguém que esteja passando por uma situação de violência, não se cale. O número 180, Central de Atendimento Mulher, funciona 24 horas e pode salvar vidas. A mensagem final deve ser clara. Juntos, podemos construir uma sociedade onde histórias como a de Juliana não se repitam. Mas isso exige coragem, empatia e ação.